pessoal, nós estamos mais uma vez aqui com mais um capítulo da nossa história, Adonai, 30 anos. Pessoal, aqui tem muitas histórias a ser contadas. E olha só, hoje eu estou aqui, com duas pessoas sensacionais. Primeiramente o meu esposo e depois aqui o nosso amigo Pedro. Pedrão que está aí com a gente, né, Pedro? Ao longo de mais de 30 anos. Ei, que daqui a pouco eu vou contar a sua idade aqui. E é isso, pessoal. Nós estamos aqui, então, com uma conexão de amizade, uma conexão de pessoas, assim, que está na nossa vida, para quem não sabe. O Pedro, o famoso Pedrinho, que todo mundo conhece aqui na Bernardo Saião, conhecido por todos os assessores, foi sim nossos padrinhos de casamento. Olha só isso, né? Como a vida é extraordinária, né? Foi amigo aí do Marquinhos na juventude, foi nosso padrinho de casamento e agora está aqui, né, com a gente, sendo nosso gerente aí já aos longos desses últimos 6 anos, e vai aposentar aqui, com certeza, né? São anos que virão pela frente. E eu quero que eles contem aqui para vocês como que se deu toda essa conexão. Lá na juventude, o Marquinhos aí com seus 17 anos, o Pedro aí com seus 18, 19, não vamos adentrar tanto a essa questão de datas, né? Deixa desse jeito. Deixa desse jeito. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho aí pra gente, o pessoal entender essa amizade de vocês, aonde vocês se conheceram, como é que você convidou ele para ser o nosso padrinho de casamento. E aí depois a gente conta um pouquinho dessa trajetória, né, Pedro? Que ao longo desses 6 anos você tá aí nos aguentando, tolerando, né? E é com você, meu bem. Conta aí um pouquinho dessa história para nós. É isso aí, meu povo. Hoje é uma história linda, né? Que Deus nos proporcionou, né? Isso é coisa de Deus, né? Assim, temos o privilégio de ter o Pedro com a gente aqui hoje. É muita honra. E como a minha esposa estava falando, né? Eu conheci o Pedro bem atrás, né? Bem antes, né? A gente fomos colega de trabalho. Isso lá em torno de 92, eu recém-chegado aqui em Goiânia, né? E tive o privilégio de ter o Pedro como meu gerente, né? O Pedro era gerente de venda numa loja. A vida e as suas voltas. O Pedro, na realidade, né? A cor ajuda, assim, graças a Deus. Então, assim... Não é novinho não, viu, gente? Não se engane. Então, assim, eu tive o Pedro como meu gerente de venda no meu primeiro trabalho, onde eu dei os meus primeiros passos ali na confecção, né, aqui em Goiânia. Então, assim, hoje nós temos o privilégio de ter o Pedro estar aqui com a gente, né? Como minha esposa já disse, né, ele foi meu padrinho de casamento, né? Então, assim, a gente tem uma história muito linda aí, a gente sempre, desde essa época, o Pedro, sempre eu tive contato com ele, né? Às vezes ficava algum tempo sem ver, mas sempre eu ia atrás dele, num lugar, em outro lugar, e sempre a gente teve ali um certo contato. E hoje temos o privilégio de estar com ele aqui há 6 anos, né? O nosso gerente, né? Uma pessoa muito responsável, uma pessoa aí enviada por Deus, né? E está conosco. E é uma honra ter você aqui, Pedro, né? Na Adonai. E nessa história de amizade de vocês aí, o lugar que vocês se conheceram, o que mais marcou a história de vocês ali nesse trabalho? Ele como sendo seu gerente, o que marcou assim que você falou, olha só, esse é um cara que eu levo comigo para minha história, vai para dentro do meu casamento como sendo meu padrinho. O que marcou em você para você trazer o Pedro a ser o seu padrinho, ele como seu gerente? O que você viu? O que ele te passou, a confiança, o que foi? O que mais marcou nessa amizade aí para você trazer ele a ser padrinho do nosso casamento? E aí de lá para cá eu já sei como é que foi, né? Mas eu quero saber um pouquinho desse trechinho aí, como é que foi. Quem quer contar? Você ou o Pedro? Não, eu vou falar. O Pedro, assim, Deus, quando eu conheci o Pedro, né? Uma pessoa muito responsável, né? Ele sempre foi uma pessoa íntegra, séria, né?
E só não era muito sério quando ele estava namorando, né, com a Márcia. Vai te entregar. Essa parte aí. Porque o Pedro, mas a Márcia, foi colega de trabalho, né? Então, assim, também é uma história linda, né, a ser contada. Mas, assim, o que trouxe a gente ter esse apego, essa amizade, é uma responsabilidade, uma pessoa cristã, uma pessoa realmente de Deus. Esse é o Pedro. Parabéns, é isso Pedro, aí. quer que você fale alguma coisa aqui, né? Da nossa história, fala alguma coisa. Dava muito trabalho para você lá, Pedro? Como é que era? Chegava no horário certo, fazia hora extra, porque naquela época tinha muito disso, né? Fazer muito. Como é que é? Conta aí, como é que era o Marquinhos lá, quando começou com você? Marquinhos dos anos 90. Conta aí para nós. Fala assim, para nós foi um privilégio também, né? Desde o início, na chegada, que chegou ele, chegou também o seu irmão Lindomar, né? A Zilda. A família toda. Boa parte da família, né? E nós começamos ali essa parceria, começamos a trabalhar. E eles sempre foram muito pontuais, já eram os primeiros a chegarem, né? Então, assim, e naquela época, eu ainda estava dando os meus primeiros passos na fé e eles serviram como um pilar para mim, Olha só para que eu isso. pudesse assim observar mais o comportamento deles, como era pessoas realmente bem diferentes, né? De forma que eu comecei a observar e também comecei a me espelhar nele. Olha só Né? isso, Então, isso você nem sabia disso, né? não sabia. Que legal, gente, isso é muito bom. Eu falo assim, a Devaís, assim, os meus primeiros passos na minha fé foi devido a isso, essa conexão, o exemplo que eles nos davam. Muito bem. Né? Então, eu também, assim, olha, eu acho que eu tenho que conhecer de perto esse rapaz, né? Naquela época, muito jovem também, né? E foi aí que nós iniciamos a conhecer melhor. Ele me conheceu e eu conheci ele também. E a partir daí nós começamos... Gerou a conexão. Gerou uma conexão, começamos aí uma troca de experiências, né? Que legal. E aí ele te convidou para ser o padrinho do nosso casamento? Como é que foi isso aí? De imediato você já aceitou? Já falou, não, peraí, o negócio não é bem assim e tal? Ou você já deu logo sim, falou, não vou, tá tudo certo, como é que foi? Então, eu falo assim, foi uma questão assim do convite, porque naquela época ainda, eu falo assim, a gente conhecia o Marquinhos, mas a André eu só ouvia falar. Só ouvia falar, né? Porque não A morava noiva era só de ouvir falar. não morava na mesma cidade, né? Mas Legal. assim, a gente aceitou na hora. Foi uma honra, tanto para mim quanto para a Márcia, inclusive o casamento foi fora de Goiânia, foi em Itapuranga, né? É uma bênção, né, Pedro? Bênção. Mais de 800 pessoas. E para nós foi uma alegria e nós não vimos, assim, nenhum tipo de dificuldade em colocar, apesar que naquela época a situação era muito difícil, mas nós nos prontificamos na hora Que bênção. a fazer parte dessa história. Eu vou fazer uma pergunta difícil para você. Você lembra do presente? Lembra ou não? Não lembro. Não lembro. Eu sabia que você não lembrava. E você lembra? Eu lembro. Qual que foi o presente? Se eu não tiver me enganado, eu ganhei um chuveiro. Foi mesmo. Foi um chuveiro. Ah, Deus. Olha só isso, gente. O padrinho que deu o chuveiro. Um presente, assim, essencial. Porque ninguém, né, olha e fala, ah, vou dar um chuveiro de presente. Mas muito pontual, muito essencial. Top demais. Então, é isso. O presente foi um chuveiro. Foi nota 10. Ficamos com ele muito tempo. E é sobre isso, né? Sobre essas conexões que a vida nos dá, que a vida traz para nós. Mas passou-se o tempo, né? O Marquinhos contou aqui um pouquinho, né? Os dois se conheceram. Fiquei admirada dessa história, viu, Pedro? Porque eu pensava que você era... assim, não tinha aceitado Jesus, não tinha ido para a igreja, já nesse tempo do Marquinhos, que eles foram um espelho para vocês. Sim. E isso é a prova de que nós realmente precisamos de estar alinhado a um propósito para que as pessoas, de fato,
se espelhe na gente, né? E os anos passaram, né? Você trabalhou em grandes empresas, né? Eu lembro que o Marquinhos falava assim: um dia eu vou trazer o Pedro para trabalhar com a gente. E eu falava assim: como que nós vamos trazer o Pedro? Nós não tem condição de trazer o Pedro. E de fato, assim, 2019, né, que você veio como um presente de Deus para nossa vida, um tempo que a gente estava precisando bastante. E é isso, então, eu quero que você conta aqui como é que você conseguiu arrastar o Pedro, né, já que, assim, desde sempre, quando a gente colocou as nossas lojas, você sempre falava e estava sempre de olho. Um dia eu vou trazer o Pedro, um dia eu vou trazer o Pedro. E como é que isso deu certo? Pois é, era um sonho de eu trabalhar novamente junto com o Pedro, né? E a Donai já se existia há mais de 20 anos, né? E o Pedro foi gerente aqui de grandes lojas aqui em Goiânia, né? E logo após ele começou uma carreira, né? Montou a sua própria empresa. E o certo é que era para nós era impossível, né? Pra gente, eu sempre falar para você que era praticamente impossível a gente trazer o Pedro para trabalhar com a gente. Mas, né, Deus o prove que deu uma hora o Pedro, a gente fisgou o Pedro, né? Deus alinhou, né? Pedro passou por aqui, estava cansado, já estava, né, trabalhando há algum tempo com confecção para eles mesmos. E aí eu fiz o convite para ele, né? Fiz o convite para ele e ele prontamente aceitou. E é uma honra ter você aqui com nós, viu, Pedro? Assim, o Pedro aqui, ele carrega a Donai aqui praticamente nas costas, né? É o braço direito, o esquerdo, a perna direita, a perna esquerda. Então, assim, é uma honra ter você aqui com a gente. E eu tava falando aqui, a minha esposa falou que não é para me falar. O Pedro é o passado, o presente, e eu espero que ele seja o futuro aqui da Donai, né? Porque nós temos muita expectativa aqui ainda com você, Pedro. Amém, glória a Deus. É tão interessante. Espero que aceite, né? Nós estamos juntos, né? Essa questão aí da minha vinda tem uma situação, né? Eu conversando com a Márcia, que é a minha esposa, aí olha, eu marquei uma entrevista com o Marquinhos e a qualquer momento nós vamos sentar para nós gente conversar. E foi tão interessante que no dia que marcou, estava lá em Caldas Novas. Olha só isso, gente. Estava em Caldas Novas e de repente o telefone tocou, o Marquinhos, né? Pedro, dá pra gente conversar amanhã? Aí eu falei pra Márcia, olha, vamos ter que interromper aqui. O passeio. O nosso passeio já tava no finalmente mesmo, né? Mas Faltava um dia como ainda. eu já tinha marcado, e a gente honrou as pessoas, assim, primeiro porque não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa que já estava com a gente há muitos anos. E a gente também, assim, foi um trabalhar de Deus, tanto na minha vida quanto na vida de vocês também. Amém. Foi uma conexão. Exatamente. Verdadeiramente uma conexão. Aí nós íamos sair à tarde, ia finalizar aí a nossa diária, mas como eu já tinha marcado, a gente conversar à tarde. Aí nós fomos lá, encerramos então de manhã e pegamos a estrada. Quando Deus. foi a parte da tarde, nós estávamos aqui, né? Para entrevista. Para entrevista e tudo. Eu vejo assim que tudo que nós... Mas você sabia que era isso tudo aí que era para você fazer? Foi meio mascarado assim, né? Não, você vai fazer só isso e tal, aquilo. De repente você vem, aí abriu a mochila e falou, não, agora é isso. É muito interessante, né? Falar assim, porque realmente é uma entrega. E quando a gente está num local, nós precisamos, sim, ter essa identificação primeiro. Ter uma identificação com a empresa. Exatamente. E segundo, o versículo 1 Tessalonicenses, né? Eu não me recordo aqui. Eu só sei que esse versículo fala que tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Exatamente. Né? É um versículo que eu, assim, achei tão interessante que eu imprimi ele e guardo em minha carteira até hoje, né? Então, eu falo assim, isso serviu também de um parâmetro para a minha vida, né? Eu falo assim, peraí, se eu estou
fazendo como se fosse para Deus, eu não posso fazer de qualquer É forma. verdade. Eu preciso fazer o melhor. Exatamente. Então, é assim que nós pensamos, cada dia tentar fazer o melhor. E eu tenho isso. certeza que todos nós saímos ganhando com isso. Exatamente. E olha só, pessoal, quando Pedro chegou, logo nós percebemos o quanto ele se encaixou no nosso projeto. Porque assim, o projeto Adonai, eu falo projeto Adonai porque de fato a Adonai, ela é um projeto, é a extensão da nossa casa, é a extensão da casa de Deus. E o Pedro entendeu aqui que a gente tinha um projeto, né, de culto devocional, de trabalhar com pessoas, de entender pessoas, de tirar pessoas do lugar. E assim, isso é muito lindo e é uma coisa, Pedro, que eu vejo muito grande em você. E até quero te parabenizar aqui ao vivo, né, e a cores para todo mundo, porque você é uma pessoa que de fato Deus trouxe para nos ensinar também a lidar com pessoas. E eu lembro que quando Pedro chegou, a nossa vida era assim, era um turbilhões de coisas, né? Era uma correria, como se fosse um trem desgovernado, né, meu bem? Sim. Então era muita coisa para a gente fazer, a gente mesmo tentando gerenciar a nossa loja e essa correria toda. E eu lembro que ele chegou na calmaria que ele é. E isso, assim, no primeiro momento, ele não me trouxe paz, porque eu pensei, meu Deus, nós com essa correria toda, o Pedro com essa calmaria dele, esse negócio não vai dar certo. E quando eu expus isso, eu não sei se você lembra, o Marquinhos falou para mim, falou, olha, meu bem, o Pedro é a peça, é a conexão que falta na nossa engrenagem para nos parar um pouco, para nós ter mais direção, mais equilíbrio, porque não é a correria que faz acontecer. E de fato, né? Então, assim, você veio com novos projetos, né? A gente achava que um ano começava só depois do carnaval, depois das férias que vinham as melhores vendas, né, de julho. E aí você trouxe isso tudo aqui para dentro, né? E dizendo assim para nós, vamos começar o ano, vamos alavancar logo janeiro, vamos ter as nossas metas, os nossos propósitos. E tudo isso deu resultado. E nós estamos muito felizes com tudo isso que está acontecendo. E eu espero que você também esteja construindo mais uma história aqui, como o Marquinhos falou, né? Eu não queria que falasse como é que é. É o antes, O passado, o presente e o futuro. Então é isso, amigo. Deus te abençoe. Que você continue firme nesse propósito, né? De estar nos honrando todos os dias nesse lugar. E a gente, de contramão, honra e celebra também a sua vida, a sua casa, tudo que leva o seu nome, tá? E deixa as considerações finais aí com você. Quero dar de despedida um abraço do Pedro, né? É isso aí, e gratidão à vida dele por ser nosso parceiro, né? E, gente, se você quiser um desconto, o cara é isso aí, viu? O cara é isso aí. Não, já fala com ele. Obrigado, Pedro. Tá vendo aí? Obrigado, Pedro.